questão número 3 parece uma questão inocente de MMC e MDC, né? Mas na verdade ela não é tão inocente assim. Olha só, ele deu o MMC entre dois números e deu também o MDC entre esses dois números. E esses números são os números naturais x e y. X e y. Bom, o MMC vale isso. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. E o MDC é isso aqui. MDC vale 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Olha só, quando você sabe o MMC e o MDC entre dois números, isso não é suficiente para você descobrir quem são os dois números. Não dá para descobrir, não tem cálculo para isso. Você vai ter um determinado número de soluções aqui. É um problema com múltiplas soluções. Por isso que ele perguntou aqui, ó, quantos são os valores possíveis para x? Valores possíveis. Se tem vários valores possíveis, é porque tem várias soluções. Agora, você para encontrar esses valores possíveis, você vai ter que olhar aqui para o MMC e para o MDC. O que representa esses fatores e esses expoentes aqui que tem no MMC e no MDC? É só você lembrar disso aqui. O MMC, ele tem fatores comuns e também os não comuns elevados aos maiores expoentes. Não é essa a definição de MMC? Quando você calcula MMC por fatoração, você fatora os números, pega lá os fatores, olha as bases, olha os expoentes, tem que colocar todo mundo. E com o maior expoente, por isso que você coloca fatores comuns e não comuns. Claro, um fator não comum é um fator que está aparecendo num dos números com expoente zero. Então você poderia substituir isso aqui falando assim, são todos os fatores que você tem nos números, só que você pega o maior expoente em cada caso. E o que é o MDC? O MDC é o contrário. O MDC ele vai ter apenas os fatores comuns. Olha só, nós estamos vendo aqui ao todo 8 fatores. Por exemplo, aqui a gente tem um fator 3 ao cubo e aqui um fator 3 ao quadrado. Um deles é por causa do x e o outro deles é por causa do y, mas a gente não tem como saber quem é quem. Uma coisa dá para saber aqui, tanto no MMC quanto no MDC existe um fator 2 ao cubo. O que isso significa? Quer dizer que tanto o x quanto o y tem um fator 2 ao cubo. Porque aqui entre esses dois fatores você tem o maior expoente e o menor expoente. Eventualmente você pode ter expoentes iguais. Aqui nesse caso, por exemplo, você tem 3 ao cubo e 3 ao quadrado. Então, um deles tem 3 ao cubo e o outro tem 3 ao quadrado. Mas a gente não tem como saber de onde veio esse fator e de onde veio esse fator. Se veio do x ou se veio do y. Idem aqui para o 5 e o 7. É porque um desses números, x ou y, tem o fator 7. O outro número não tem. É como se fosse 7 a 0 e aqui 7 a 1. Ele não apresenta o fator 7. Então nós temos aqui algumas possibilidades. Olha aqui. Nós temos o x e temos o y. Eu não sei de onde veio cada fator, tá? Eu sei que tem 2 ao cubo em ambos. Ou seja, tanto o x quanto o y tem esse fator 2 ao cubo, porque é o fator igual aqui. Mesmo expoente. Agora,
O número 3, ele está aparecendo como 3 ao cubo e também como 3 ao quadrado. Então, ou esse aqui é do x e esse é do y, ou então é o contrário. Eu vou botar aqui uma setinha dupla, indicando que pode ser um do x e outro do y, ou vice-versa. A mesma coisa acontece aqui com esse 5 ao quadrado e 5 elevado a 1. Um é do x e o outro é do y. Espera aí, 5 elevado a 1. Mas pode ser o inverso. Temos duas opções. Agora, já o 7, você tem 7 elevado a 1 e 7 elevado a 0. Um é do x e o outro é do y, e vice-versa. Então, quantas são as possibilidades para o x? Olha, você tem duas escolhas para o fator 3 ao cubo. Ele pode pertencer ao x ou pode pertencer ao y. Quer dizer, o x pode ter 3 ao cubo, ou então 3 ao quadrado, ou então pode ser o contrário. Então nós temos aqui duas possibilidades. A mesma coisa para o 5. Aqui um deles pode ter 5 ao quadrado e o outro 5 elevado a 1, ou então pode ser o inverso. Temos também aqui duas possibilidades. Idem para o 7. O 7 elevado a 1 ele pode ser do x ou pode ser do y. Então são duas possibilidades também. Então, o número total de possibilidades é 2 vezes 2 vezes 2. Isso te dá 8 possibilidades. Quer dizer, permutando esses fatores aqui, nós vamos conseguir formar 8 grupos diferentes de números x e y. Portanto, os valores possíveis para x são 8. E para y também, né? Para cada x vai ter um y correspondente. Então, o número total de valores possíveis para x é 8. Resposta correta. Letra B de Bravo.